aqui, a Vitória, reconheceu os corpos do filho e do enteado. Aquela entrevista que ele deu para a imprensa, o que você pôde ver na frieza? Naquele dia, né, Caio? Exatamente naquele dia que eu percebi que ele era um suspeito. Tem uma teoria da psicologia que fala as 7 expressões, as emoções que passam pelas expressões faciais. E naquele dia eu percebi ele com muita ausência de sentimento, com muito desprezo, com muita ausência de dor. E aquilo me assustou muito, porque quando você perde os filhos, no mínimo você tem que entrar em um desespero psicológico. Você está perdendo o seu futuro, ainda mais 2 crianças desprotegidas. E eu vi muita ausência de sentimento naquele senhor que estava ali à frente de vários repórteres, parecia encenando algo que ele queria convencer as pessoas. E tudo muito marcado e o choro muito marcado. Mas também me assustou um pouco a postura da mãe. Eu como mãe falo, eu não quero nunca na minha vida passar por isso. E aquela mãe estava passando pela dor máxima que a gente tem na tabela Home Head Stress da psicossomática, que fala da dor maior da escala de estresse. E ela estava vivendo a maior dor, mas bem. Como que você perde o pai, você perde o filho e o outro filho e você não sofre? Então, no mínimo, naquele primeiro momento, eu vi algo muito estranho. Eu, como psicóloga, eu pude perceber. Mas eu tenho certeza que cada pessoa também que está nos ouvindo, dentro de casa, avaliou aquela cena muito estranha. Então, isso é assustador. Cássia, e no momento que ele narrou o que aconteceu na cabeça dele, né? Porque contrapõe totalmente o inquérito da polícia, do Corpo de Bombeiros. Ele já tinha uma história pronta. E além de ter uma história pronta, ele usou a religião, ele usou a fé das pessoas. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Eu sou cristã e eu creio que a fé é maravilhosa, mas só que dentro de igreja, dentro de política, onde tem pessoas vulneráveis, vão ter mentes com desvio de comportamento dele, que a gente dá o nome transtorno de personalidade antissocial, ou no senso comum, que o Robert Hare deu o nome de psicopata. Só que a gente tem que entender, Caio, que ele não é doente mental. O doente mental, ele tem cura. O psicopata não tem cura, porque não é doença. É muito mais sério. E ele tem que calçar a manipulação dele em cima de algumas coisas. E ele calçou em cima de Deus. Deus, entre aspas. Impossível ele falar que Deus estava usando aquilo para fortalecer outras pessoas chegarem. No mínimo, ele tinha que estar com muita raiva de Deus, porque é normal. Eu lembro de algumas situações de pessoas que eu atendi durante um ano que elas não aceitavam a situação. Elas ficaram muito tempo em estado de choque. E ele não estava em estado de choque. Muitas pessoas questionaram, mas será que ele não teve um surto para fazer aquilo? Não. Aquela ação dele de ser o suspeito de matar essas crianças, ele não teve surto psicótico, porque ele não tem característica de doente mental. Doente mental, sim, ele tem cura. Doente mental é depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. São os doentes mentais que têm cura. Quem é transtorno de personalidade antissocial, ele é psicopata, não tem cura, não tem remédio, não tem tratamento. É muito sério. Ele estava com toda uma história na cabeça. Ele narrou nos detalhes, ele chegou a falar dos momentos que ele teve com o filho, com o enteado, horas antes da morte deles. O que você acha qual característica, qual é o seu posicionamento como especialista? E hoje está comprovado que foram entrevistadas pessoas e que ouviram gritos de criança antes, bem antes. E foi comprovado que as crianças já estavam desacordadas. Então, ali ele mostra a total frieza, a total ausência de sentimento, a total manipulação do fato, a total característica de mostrar que ele é o grande artista daquela cena. Porque o incrível que o psicopata, ele quer ter aquele momento de glória dele. E ali ele estava se sentindo o grande artista enganando a todos. E quando ele chora, ele é o artista da cena. Ele é o protagonista daquela cena principal da morte das crianças. E quiçá ele não já fez isso em alguns outros lugares, né? Porque tem um vídeo que circula no YouTube que ele fala que ele vem de São Paulo e ele já tinha aprontado muitas. E ele estava convertido na igreja. Eu acredito na conversão, mas não a conversão de um psicopata. Ele manipulou de uma forma tão grande que nesse mesmo dia que ele veio ao DML, o pai do enteado do Georgival, ele pediu para não julgarem o suposto pastor por
uma possível negligência. Ele conseguiu manipular de uma forma muito grande. Sabe por quê, Caio? Ele já tinha esses desejos dentro dele, só que estava afundando a boia na piscina para o desejo não sair. E ele era legal demais como padrasto. Então o pai da criança de 6 anos, ele não tinha nunca... A criança chegou em casa reclamando, porque ele estava armando a cena na cabeça dele. Porque ele é um cara que tem suspeito de ser psicopata. Então ele estava isento de qualquer culpa, de qualquer ação. E o psicopata age exatamente assim. Ele não aparece toda hora fazendo as coisas. Ele tá com aquele desejo dentro dele. E ele espera a cena. Porque algumas pessoas me perguntaram, mas será que ele não teve um surto? Eu creio que não. Ele não teve surto. Só que hoje o pai já não fala mais isso. O pai já sabe que aquele senhor é suspeito de ter matado o filho dele. Então é a característica da manipulação. E, gente, 4% da população é psicopata, é porque nós, 96% da população, somos muito mais. Por isso que nós custamos a crer que aquela pessoa não tem empatia. E, Caio, pela neurociência, está comprovado que essas pessoas não têm empatia. Sabe como que comprova? Quando a gente boceja, o outro não boceja. Os psicopatas, quando alguém boceja, eles não bocejam. Então, o teste para você fazer, se você desconfia de alguém que é psicopata na sua frente, faça o teste do bocejo. Se ele não bocejar, pode ser que tenha um psicopata na sua frente, pelo neurônio espelho, pela neurociência. Tá certo. Antes da gente pular para uma outra parte, para um outro dia, além do inquérito apontar que ele matou as crianças, ele abusou sexualmente. É uma outra característica psicológica. Ele é um pedófilo, né? No DSM, no Diagnóstico Manual da Saúde Mental, que é a Bíblia da Psiquiatria, fala que se chama parafilia. Quem abusa de criança, além de ser crime, toda pessoa que tem mais de 16 anos, com 4 anos de diferença, e abusa, é considerado pedófilo. Geralmente os pedófilos são psicopatas. Geralmente os abusadores de crianças são psicopatas. Geralmente, a gente não pode afirmar. Então, além dele ter o desvio de comportamento, todo esse que a gente vem falando, ele é um abusador. É muito sério. E é engraçado que na própria cadeia tem o código de ética. Quando chega um abusador de criança, a própria cadeia manifesta. Você vê pessoas que não são psicopatas, que são os 96% da população, que a cadeia não está com 100% de psicopata, só tem 4% lá que é psicopata. Eles têm a justiça deles. É muito engraçado isso. E até as pessoas que estão à margem, que são os marginais, não aceitam o abuso de criança. Tá certo. Voltando agora no dia do crime. No dia do crime, aconteceu o que aconteceu. E no dia na madrugada do mesmo dia, ele foi à igreja dele. E depois ele foi numa lanchonete, simulou, enfaixou os 2 pés, sendo que só foi comprovado que um pé tinha uma bolha do tamanho de uma moeda. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vi essa cena. Ele chega mancando, senta, depois ele levanta e esquece que ele estava com os pés machucados. Ali é a manipulação. É outro evento que você pode julgar e ver. Agora, me assusta eles irem numa lanchonete, o casal, ir numa lanchonete comer. Porque quando você perde alguém, você perde a fome. Eles estavam lá como se fosse uma saída de um culto normal, como se tivesse perdido uma formiga. E eles estavam comendo, o pai e a mãe. Isso é assustador. A gente não pode falar que tem alguma coisa aí que é estranho. A polícia disse que a mãe está isenta de qualquer tipo de suspeita. Mas, no mínimo, ela não tinha o amor altruísta pelos filhos. Primeiro, Caio, a gente tem que entender que maternidade e paternidade não é extinto. Tem outra comprovação científica. Por isso que tem mãe que joga o filho na lagoa de Pampulha. Nem toda mãe, nem todo pai ama altruisticamente os filhos. Eles gostam. E quando você ama desesperadamente, altruistamente, você não consegue comer no outro dia. Aquela cena da lanchonete que viralizou também mostra várias coisas ali. Ali a gente já começa a ver que, no mínimo, ele é suspeito. Eu vi vários posts de pessoas de Linhares defendendo ele a unhas e dentes, falando assim que a mídia já estava julgando, a polícia já estava sendo precipitada. Ele é um grande sedutor? Vou dizer mais à luz da psicologia, ele é um grande manipulador.
Ele tinha um salão de beleza e de salão de beleza ele fez um outro negócio, a igreja. Ele era o pastor principal da igreja. Mas eu queria fazer um adendo. Por que a gente está usando o termo pastor? Porque nós aqui precisamos de pessoas para ser exemplo. Quando a gente fala pastor, porque a gente queria alguém para dar exemplo para a gente precisa. Nós precisamos de herói. Nosso herói Ayrton Senna já morreu, a gente quer outro herói. Nós seres humanos precisamos de pessoas melhores do que a gente. Então quando a gente fala pastor, é porque a gente está falando, caramba, aquele cara é melhor do que a gente. Eu vou seguir os passos dele. Mas até quando um pastor, já que é um pastor entre aspas, ele era sedutor sim, Caio. As pessoas que estão na igreja, a fé é sincera, mas nem todo líder religioso tem a sinceridade da fé. Então, a igreja é um local, é um celeiro de manipuladores de transtornos de personalidade antissocial. Então, a igreja, política, onde tem muita gente, tem alguém sendo vulnerável e tem alguém que vai conduzir aquela grande massa. Então, ali, as pessoas eram seduzidas por ele. As pessoas defendiam porque as pessoas acreditavam no que ele vendia, o que ele vendia anteriormente. E era um bom vendedor. Tudo que aconteceu, você acredita que possa ser premeditado? Aí eu já não sei, sabe, Caio? A única coisa que eu digo é que aquele homem mostra traços gravíssimos de transtorno de personalidade antissocial ou psicopata. Manipulador, ausência de sentimento, ausência de empatia, condução dos fatos, ausência de remorso. 5 na tabela do Homer, que é a tabela que mede o grau de psicopata, já caracteriza como psicopata. Então eu não sei, talvez a oportunidade, a esposa não estava lá, ele sentiu desejo por aquelas crianças e ele praticou, tanto que tem sangue no banheiro do menino mais velho. Então mostra que ele foi pro banheiro tomar banho com aquela criança e ele abusou sexualmente daquela criança. Quem fala isso são os investigadores, a perícia falou isso. Então a questão se ele já estava armando ou não, talvez ele já tenha abusado antes, talvez não. Mas a gente daqui pra frente vai saber. Vai aparecer muita gente que vai contar a história dele pra gente. Você acha que em algum momento ele achou que ele seria pego, que ele seria desmascarado? Eu tenho certeza absoluta que ele tinha certeza que jamais ia ser pego. Porque quem tem transtorno de personalidade antissocial, psicopata, ele